Eu sou Joaquim Braga Neto. Não sei nem para que eu falo isso. Você sabe que eu sou Joaquim Braga Neto. Para que você fica falando isso, cara? Todo mundo já sabe. E você já vai ficar falando agora que você é o Joaquim Braga Neto da EDS e que a EDS é a Estrada dos Sonhos? Vai ficar nessa palhaçada? Não, hoje eu não vou falar nada disso, não. Mas eu vou dizer por que a EDS é 10. E isso eu tenho que falar para você. A EDS é 10 porque ela ensina você a ler as placas de trânsito da estrada da tua vida. E quando você não entende essas placas de trânsito na estrada da tua vida, cara, você se machuca. E quando você aprende a ler os sinais de trânsito da, da estrada da sua vida, você transforma a sua vida numa EDS, Estrada dos Sonhos. Por isso, a EDS é 10. E é isso que eu vou ensinar para você hoje, agora. E se você, no final desse vídeo, tiver achado que esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, faz aqui como a Márcia e bate um pontinho nesse vídeo que você está assistindo. E aí você vai dar uma força para o nosso canal e vai dar uma força também para você também receber mais vídeos como esse que vão te ajudar a transformar a tua estrada da vida numa estrada de sonhos, por mais complicado que esteja o mundo à tua volta. Então vamos começar logo de uma vez explicando como que isso funciona. Eu vou te dizer, essas placas na tua estrada da vida, elas aparecem em vários setores, em várias ruas da tua vida. Por exemplo, elas aparecem nas ruas, nas estradas da sua saúde física. Essas placas também estão postas na estrada da sua saúde mental. Elas também estão postas, essas placas, na sua estrada financeira. E elas estão ali falando contigo. E elas também estão postas nas estradas das suas relações pessoais. E elas também estão postas nas estradas dos seus relacionamentos com seus filhos. Os seus filhos falam com você sem ser com palavras. Eles te dão sinais. E elas também estão postas nas estradas funcionais do seu trabalho. Então, em todos esses setores, eu só coloquei aqui alguns, porque, na verdade, essas placas, essas sinalizações estão a cada segundo na tua vida. Então, vamos começar a falar, por exemplo, das placas de sinalização da sua saúde física, só para dar alguns exemplos. Então, o que acontece? No normal, né, no teu dia a dia, na tua vida, o que acontece? Que as coisas estão meio complicadas. Então, vamos dizer que você tem um paladar apurado e aí você resolve fazer uma boquinha, comer uma coisinha gostosa. Pô, tanta coisa gostosa, né? Sorvete com castanhas, calda de caramelo, calda de morango, bota umas frutinhas dentro. Cara, isso é uma delícia. Como eu comi sorvete na minha vida. Só que ali tem gordura trans, tem o chocolate, tem açúcar, tem mais um monte de coisa que não faz bem para a tua saúde. Mas você é forte, você é jovem,
Isso aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas. E aí você, porra, não vou perder uma iguaria dessa, uma delícia dessa, então eu vou comer o sorvete. E tá tão gostoso que eu vou comer mais um pouquinho. E aí, né, comendo aquele sorvete, você toma aquele refrigerante, melhor do que água, porque a água vai tirar um pouquinho do gosto do sorvete. Aí você toma aquele refrigerante gostoso, conta para ninguém não, mas para dar aquele arrotinho gostoso, né, Vande? Não toma sorvete nunca. Eu agora, depois de velho, parei de tomar, mas eu adorava tomar sorvete. E depois aquele refrigerante, eu não vou nem falar o nome, mas para dar aquele arroto gostoso assim, agora estou satisfeito. E com isso, você sabe, está aqui a Vande falando, nem refrigerante. Porque todo mundo sabe que essas coisas têm gordura, têm açúcar, tem um monte de veneno que faz mal para a saúde da gente. Mas tomei o sorvete agora, depois tomei um refrigerante. E vai que o pobre coitado, e eu já fui esse pobre coitado, eu sou viciado em cigarro. Eu já não fumo há mais de 20 anos, mas eu sou viciado em cigarro. Se eu começar a fumar de gracinha, para fazer uma gracinha, eu fico viciado de novo. Aliás, eu sou viciado. Eu vou voltar a fumar de novo, graças a Deus. Eu já voltei a fumar umas 8 vezes, assim, de ficar 2 anos sem fumar e depois voltar a fumar, de ficar anos sem fumar. Um charuto. Eu fiquei viciado em charuto, fumava charuto igual um louco. Isso fez mal para mim também. E tem gente que é viciada nisso, né? Eu não vou falar nomes aqui não, mas eu conheço. E aí você, depois de tomar um sorvete, um refrigerante, e você vai aquele cappuccino, ou quem sabe, um expresso. O expresso, eu parei e não voltei nunca mais. Eu também, agora nunca mais eu voltei. O expresso já é aquele crime premeditado. Depois do sorvete, do refrigerante, quando você toma o café expresso, você já está premeditando o crime de fumar um cigarro. Cara, nessa pequena coisa que você vai em qualquer cafeteria, em qualquer lugar, qualquer lanchonete, isso é coisa mais normal. Fumar dentro da lanchonete, obviamente que não se fuma, né? Porque foi proibido que as pessoas fumavam. Então, sorvete, o refrigerante, o café e depois a desgrama do cigarro. Então, isso aí, você está se envenenando. Só que você sai da lanchonete ou da cafeteria feliz da vida por aquele sabor que você se deleitou com aquele troço. E você faz isso hoje, faz isso semana que vem, faz isso 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana. E vai chegar uma hora que você vai aumentar de peso, o seu açúcar vai aumentar e você vai começar a ter os sinais. Olha aí, lembra que eu falei dos sinais das estradas da saúde física? Pode ser um aumento da tua glicose, pode ser. E só que a glicose você não vê aumentar porque você não mede. Se você não é diabético, você não vê. Mas você começa a ter um pequeno mal-estar, já começa a engordar, já fica mais cheio de açúcar na sua corrente sanguínea, cheio de, cheio de coisa ruim dentro de você, e isso começa a afetar a tua saúde física. Se você e você percebe que aquele troço está te fazendo mal. Daqui a pouco você pode ter sinais de um refluxo, uma gastrite, alguma coisa do teu trato digestivo. E se você já é uma pessoa mais estressada e relaxa tomando uma cervejinha, esse troço vai te engordar, vai te deixar barrigudo. Eu sou barrigudo, mas não é de cerveja, não. Era de glúten. Agora eu cortei o glúten também. Eu daqui a pouco eu viro passarinho, porque eu não posso comer quase que mais nada. Mas já era para eu estar agindo assim antes.
Então você já começa a tomar cerveja, daqui a pouco começa a ter uma dor de cabeça, e aí vai ter uma insônia, problemas no seu corpo. E esses sinais, eles estão ali em cada momento. É um artigo que você vê, é um comentário que você vê aqui como esse da Vand. Eu não faço isso, eu não tomo aquilo. Eu já fumei, não fumo mais. E é óbvio que essas coisas não fazem bem e você nem precisa ser médico para saber que essas coisas não fazem bem. E aí começa, né? Às vezes é só uma azia, e aí você começa a ter problema, né, no teu corpo. Às vezes é uma disfunção erétil, no caso dos homens, tem aquele remedinho que pode ajudar. A anorgasmia mais comum entre as mulheres, não faz o sexo, mas não chega ao orgasmo, ao ápice da relação sexual, do prazer sexual, e as coisas vão deteriorando, a insônia começa a ficar mais presente, você já tem mais dificuldade para dormir. Todos esses são sinais físicos. E aí você pode pensar, de repente, um remedinho para dormir, uma maracujá. Eu não vou falar nome de remédio, não. Mas aí tem aqueles. Isso aqui é manipulado, é floral, é não sei o quê. Mas você já precisa daquilo. Os sinais estão vindo, eu não consigo dormir direito, no sexo já não está tão legal, eu estou comendo compulsivamente, né? Eu estou comendo muito, estou engordando, até que chega uma hora, velho, que você tem que parar naquele jaleco branco. E o jaleco branco pode ser um nutricionista, pode ser um médico, pode ser um psicólogo. Hoje eu vim até de branquinho aqui para falar sobre esse tema. Apesar de que os psicólogos não trabalham tanto com o jaleco branco, alguns sim, eu acho isso bacana, apesar de eu não trabalhar, mas a maioria, alguns já tendem a usar o jaleco branco, eu acho bonito. É algo que inspira assim, uma coisa melhor. O grande problema do jaleco branco é que é quando o cara, ou o psicólogo, ou o médico, ou o nutricionista, vou ficar só nessas três áreas de saúde, mas você pode expandir isso para todas as outras. O cara que usa um jaleco branco, às vezes ele está tão investido daquele jaleco branco que ele se acha melhor, um semideus, alguém muito especial. E quando a gente fala de jaleco branco, eu me lembro de uma passagem antiga da Bíblia, onde se fala de sepulcro caiado. Foi o Cristo que falou isso. Falando que é formoso por fora, mas por dentro está cheio de ossos e imundícies. É isso mesmo, Joaquim? É, e de toda imundície. Então, o médico, o psicólogo, o nutricionista, vamos ficar só nesses três, eu repito, são pessoas iguaizinhas, não são melhores do que ninguém, nada. Só tem uma técnica, conhece uma ciência, né? De uma forma mais profunda do que o leigo, e aí ele vai falar, olha, está acontecendo isso aqui contigo. Mas com ele isso também acontece. Todos esses problemas acontecem com ele. Quantos médicos fumam? Às vezes o cara é cardiologista, pneumologista. Quantos nutricionistas estão mais gordinhos, acima do peso? Normal, são pessoas, são crianças, como você. Né? O que você vai ser quando você se formar. Né? Então, normal, são pessoas, são seres humanos. É engraçado quando eles se acham acima, né? Estão num patamar superior daqueles clientes que vêm procurá-lo. Isso não ocorre. Mas alguns se investem tanto daquele jalequinho branco e eles se acham pessoas especiais. Eu poderia, né, e vou, já que eu entrei nesse assunto, estender isso para a parte das lideranças espirituais. Houve duas lideranças, eu não vou falar nem nomes, nem quais são as escolas religiosas, mas que foi triste, assim,
fazendo coisas erradas. E isso acontece com todo mundo, comigo, com você, porque esses líderes espirituais, eu também não vou denominar que tipo de líder, não vou falar nada disso. Não quero entrar nisso, até porque eu também já fui um líder espiritual. Fundei um templo religioso, iam pessoas lá, então isso eu também sou igualzinho a todos esses outros, igualzinho, feito da mesma carne, sofro as mesmas tentações, o mal que incide sobre esses outros incide sobre mim também, então nós somos todos iguais. Mas alguns líderes espirituais acabam acreditando que estão num patamar acima, né? E o patamar acima é o pedestal. E o nome desse pedestal, no qual alguns equivocadamente sobem, é o pedestal do orgulho. Por terem, né, se colocarem, estão diante de um público passando informações que são informações balizadas em textos sagrados. Nem sempre as interpretações dadas correspondem àquilo que foi colocado no texto sagrado, e todos nós, pela nossa pequenez humana, podemos nos equivocar ao fazermos interpretações de textos sagrados. Então, essas pessoas que se investem de alguma e não só o médico, né? Uma toga também, né? Uma pessoa que alcança a magistratura, um desembargador, um ministro do Supremo, essas pessoas são iguaizinhas a nós, né? Então, às vezes eles se julgam, eles criam uma imagem de si mesmos que não corresponde à realidade. Um dos maiores, eu vou falar só de dois, Sócrates. Perguntaram por que a pitonisa lá falou que você é o mais inteligente de todos nós. E ele falou, eu não sei. A única coisa que eu sei é que nada sei. Essa frase é uma frase lapidar. E o outro, que não é comparável a nenhum, como eu acredito, o próprio Cristo, né? Ele falou, eu não vim aqui para ser servido, para receber louros, né? Eu vim aqui para servir. Então, e numa outra passagem ele fala, eu de mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma. O Pai opera por mim. Ele se coloca mais humilde do que isso, é impossível. Eu falei dois, o maior de todos e um outro que era o maior da área dele, que era a filosofia. Então, é muito importante, até quando a gente for parar dentro, né? Porque se eu estou cometendo erros na área da minha saúde, eu posso falar da saúde mental também. Quais são os sinais na estrada da vida que nos indicam que a gente pode estar tendo algum tipo de problema da nossa saúde mental? Então, na estrada da saúde mental, você pode ter algum tipo de compulsão, né? Na saúde física, não sei se eu falei todos, mas eu coloquei aqui dermatites, né? O que mais que eu botei? Bom, foi isso mesmo. Dor de cabeça, muito comum também, né? E na saúde mental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, um monte dessas coisas. O transtorno de ansiedade, ele está ficando, a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Olha que nome horrível. Então, você começa a ficar meio nervoso, ansioso, está muito agitado, aí tem que tomar um negocinho para ficar mais calmo. Cara, isso já é um sinal. E se você está tendo esse sinal, alguma coisa que você está fazendo não está legal. E até que você insiste, não, eu vou continuar desse jeito, e aí para, ou num psiquiatra, ou num psicólogo, ou num psicanalista, em alguma pessoa da área de saúde mental. Eu estou colocando aqui algumas situações. Nas relações, são discussões, brigas que vão se tornando cada vez mais intensas
e frequentes. Se isso está acontecendo contigo, está arriscado você ter que parar num advogado para tratar de um divórcio. E se você tratar do seu divórcio e você sair da sua família, né, se você é um provedor, alguém assim, quando um membro de uma família ele sai daquele corpo que é a família, é como se fosse a extração de um órgão. Eu tenho, meu rim está doente, eu vou tirar aquele rim que está doente. Eu tenho 2 rins. Ah, eu tenho 2 pulmões, mas um pulmão meu está doente. Eu vou tirar um pulmão. Então, quando eu tiro um órgão do meu corpo, eu fico mais debilitado, por mais que eu consiga continuar vivendo. Ah, minha vesícula está cheia de pedras, eu vou tirar a vesícula. Vai conseguir viver sem a vesícula. Ah, estou coçando aqui a tireoide. Aí vou fazer uma tireoidectomia, sei lá, tireoidectomia. Tirar a tireoide fora. Ah, beleza. Dá para viver, faz uma reposição hormonal. Mas quando sai uma pessoa de dentro de uma casa, pode ser uma mulher, ou a mulher, ou a mãe, ou o pai, ou o provedor, ou quem quer que esteja ali, aquela família que vivia com aquele grupo, quando é retirada, quando uma pessoa sai dali, é como se fosse a retirada de um órgão do seu corpo. Então, antes que isso aconteça, quem sabe não dá para a gente ler os sinais. Poxa, eu estou brigando cada vez mais, estou falando cada vez palavras mais ásperas, essas discussões estão sendo cada vez mais frequentes, eu preciso uma ajuda antes de parar num juiz que vai estabelecer. Você fica com a televisão, você fica com o computador e vai ter que dar pensão daqui ou dali. Para que chegar nesse ponto? Então, às vezes, a gente chega até um ponto desses. Eu coloquei no trabalho também, né? Você vai perdendo a motivação pelo trabalho, vai diminuindo a produtividade. No campo das drogas, você começa a beber com mais frequência, mais quantidade, bebidas cada vez mais quentes, né? Sai daquelas bebidas. Ai, e passa para. Bom, sai da cerveja, vai para o uísque, vai para a cachaça. Eu esqueci o nome dessas coisas, né? Destiladas e as outras eu não me lembro. Enfim, e na economia também, né? Você tem as estradas da economia na tua vida. E aí você está começando a ver que, poxa, você está ficando cada vez mais apertado. Aumentam o, aumenta o número de boletos que você acaba tendo que pagar cada vez mais coisas, aumenta a tua despesa no teu cartão de crédito, ele começa a virar e você não consegue dar conta de pagar tudo. Então, isso tudo está falando contigo, são os sinais que você tem na vida, na estrada da economia, na estrada da vida física, na estrada da saúde mental, na estrada dos seus relacionamentos, nas estradas funcionais. Você vai perdendo a motivação pelo trabalho. Nas estradas da relação com os seus filhos, você fica cada vez mais distante, porque você tem coisas importantes para fazer. Eles ficam cada vez mais vidrados no celular, que eles não conseguem largar aquele celular. E as notas deles caem. Cara, os sinais estão aí o tempo todo. E aí eu vou dizer para você, você que não quis ver isso, e você para numa dessas autoridades, que pode ser um médico, eu citei 3 aqui, um médico, um psicólogo ou um nutricionista. Só para falar 3 para não complicar a guerra. E aí, quando você chega, vamos dizer, no nutricionista, você ficou muito gordo, teu açúcar está elevado, o colesterol foi para os píncaros, e você já não sabe mais o que você faz. Não, você sabia, você sempre soube. Os sinais estavam sempre ali. E aí, o que o nutricionista vai falar para você? Né? Olha, vai e não peques mais. Né? Essa é a dieta que você vai ter que fazer.
né? Você está fazendo tudo errado. Você não quis ouvir os sinais. Por isso, agora você está num estado preocupante. O sinal já está amarelo, querendo ficar vermelho na tua vida. Teu açúcar está tão alto, você pode ter o pé do diabético ser amputado, você pode ficar cego, você pode ter um AVC porque você já ficou obeso, você criou uma situação para você porque você não quis ouvir os sinais. E aí, o interessante é que nesse momento em que você... Ah, tá. Nesse momento que você se depara com aquela pessoa que eu estou dizendo que é do jaleco branco, e se você observar o título que eu dei para esse vídeo ou para essa live, é O Santo do Pau Oco e o Jaleco Branco. Por que Santo do Pau Oco? Minha mãe é que me chamava de Santo do Pau Oco. Engraçado, né? Quando eu era moleque, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Ah, tá, Santo do Pau Oco, né? E eu tinha feito. Ela sabia. Qual mãe que não sabe, né? Qual filho que consegue enganar a mãe, né? Eu não fiz nada, eu não fiz nada, não fui eu, não fui eu. Ah, Santinho, lá vem o Santinho do Pau Oco, né? Você sabe que você está fazendo. Você tira uma onda, você tira uma onda. Você que é adulto, não precisa ser criança, não. De que, não, eu tô comendo essas coisas, eu gosto da cervejinha e tal. Você sabe que não deve cometer esses excessos. Lá, uma vez ou outra, vai. Se é que é o caso. Mas você vai indo, você sabe que você está se jogando dentro de um abismo. Você sabe que você está indo para um precipício, mas você não quer abrir mão dessas guloseimas, né? Dessas especiarias, dessas... Ai, meu Deus, de vez em quando falta uma palavra. Você não quer abrir mão, porque você está sentindo um vazio, você não consegue... Pelo menos, se eu morrer, eu morro de barriga cheia. Mas chega uma hora que é a hora da verdade. E aí, quando você encontra, e essa pessoa de jaleco branco que está falando contigo, é igual a você, mas ela estudou e ela entende tecnicamente o que está acontecendo contigo. E ela vai falar, olha, você está fazendo isso, e isso está te levando a essa situação. E aí é que vem aquele vá e não peques mais. E por que que você demorou tanto para ir naquele psicólogo, naquele médico, naquele nutricionista? Por que que você demorou tanto? Porque você sabia que ele ia falar, olha, você vai ter que parar de comer aquela gordurinha gostosa do sorvete, aquela gordurinha gostosa da picanha, você vai ter que tirar o chocolate da tua vida, você vai ter que comer alface, alface não. Engraçado, né? Então ele vai falar, na verdade, tudo aquilo que você já sabia que já deveria estar fazendo, ó. Mas você não quis ouvir a você e você relutou para ir naquele nutricionista, naquele médico, naquele psicólogo, porque você já sabia o que ele ia falar. Então você estava agindo igual um avestruz que, quando está diante de um problema, cava um buraquinho na areia e enfia a cabeça lá dentro. E você não foi procurar a sua ajuda porque você não queria mudar. O que você queria? Você queria ir no médico e falar qual o remédio que eu tomo para continuar fazendo tudo isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida. Eu gosto de beber. Então tomo um remedinho antes e um depois. Também não vou falar o nome desse remédio, mas tinha uma propaganda que ficou muito tempo na televisão e a pessoa, não, aí tá, agora eu não consigo dormir direito. Vai no médico, o médico te dá um calmante, e aí um ansiolítico, um sonífero lá qualquer, e aí agora você consegue dormir e continua fazendo a mesma coisa que você sempre vinha fazendo. E nessas atitudes de não querer mudar, de não querer ouvir, quando você se depara diante do jaleco branco, né, você fala assim, cara,
eu perdi a guerra. Mas você chega lá, diante do cara, e você ainda tem a esperança que dele te dar alguma pílula que você vai poder tomar aquela medicação para continuar fazendo a mesma coisa que você fazia e sempre fez. Cara, eu vou te dizer, eu gosto, né, daquelas passagens bíblicas, quando o cara lá falava, vai, não peques mais, para que não te ocorram coisas piores, e essa frase é uma extensão da primeira, sabia o que estava falando. E quando um técnico, seja um nutricionista, um psicólogo ou um médico, ele fala contigo, olha, cara, você não vai ter muita história para contar daqui a pouco, não, porque você está indo para o buraco, você está indo para o precipício. O médico, o psicólogo ou o nutricionista, ele sabe. E aí você vai chegar na hora da verdade, cara, e vai ter que fazer aquilo que o cara está falando, ou você vai realmente para o precipício. Desculpa, para o precipício. E o detalhe, né, eu tenho inserido muitos conceitos espiritualistas aqui dentro dessa live. O detalhe é o seguinte, importante é que eu quero comer bem, quero viver bem, quero curtir a vida, e você não está curtindo a vida, tanto é que você foi parar no médico, no nutricionista, no psicólogo, e aí você sabe que não está bom, tua vida, teus relacionamentos estão horríveis com seu filho, com seus filhos, você está distante, agora eles também estão precisando de terapia, né? As crianças só estão comendo porcaria, aquelas coisas cheias de gordura. Eu não vou também falar nome de comida ruim aqui, mas você sabe quais são. Então tá tudo ruim, cara. Teus relacionamentos dentro de casa, com um colega de trabalho, tua motivação, tá tudo ruim. E o pior, agora que vem o pior. Não quer ouvir? Desliga o vídeo agora e não ouve, porque agora vem o pior. Desligou? Quer ouvir? Tem certeza? O pior é que a vida continua depois da vida. E você teve todos os sinais na tua vida. Desde uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, desde umas coisinhas pequenas, até que você foi no médico, no psicólogo, no nutricionista, e aí, de repente, você... Não, eu vou continuar desse jeito mesmo. Ficou cego de um olho, perdeu um pé, mas eu vou continuar. Tem gente que continua mesmo. E o pior, existe a vida depois da vida. E a vida depois da vida, se você teve todos esses sinais para você mudar e não mudou, cara, lá você vai sofrer amargamente. Porque se essa vida continua numa solução de continuidade mesmo, você vai saber, cara. Você teve tudo, todos os sinais, e até a estrada dos sonhos está falando contigo. Cara, para. Eu parei assim, da noite para o dia eu parei de comer glúten, lactose, reduzi meu açúcar, e eu não sou diabético, a quase, botar 10% do que eu comia de açúcar, todas aquelas, sorvete, igual a Vande falou aí, parei de tomar, cara, eu mudei tudo. Parei de fumar, isso já há muitos anos atrás, já não como carne nem branca, nem vermelha, há muitos anos. Por isso que eu tenho 64 anos e sou todo bonitinho assim. O meu único problema é ser um pouco modesto. Só isso. Mas o resto, eu sou perfeito. Tirando agora a brincadeira de lado, né? Porra, a vida está falando contigo. E se você não ouve, cara, né? O jaleco branco que apareceu ali, ele apareceu. Apareceu? Não, você que buscou. E ele está te dando sinais, e todos os sinais que estão ali estavam na tua vida e você não quis ver, e você vai continuar, e depois, se a vida continua mesmo, eu tenho certeza que continua. Cara, a tua situação depois da vida é muito triste.
muito triste. E eu não vou dar extensão a isso, porque aí seria outra live, não é o nosso propósito. Então se liga, procura ouvir os sinais, né, das estradas do teu trabalho, procura ouvir os sinais das estradas do teu corpo, os sinais das estradas do teu comportamento, da tua vida psíquica, mental, psicológica. Procura ouvir os sinais das estradas financeiras por onde você tem andado. Procura ouvir os sinais dos seus relacionamentos, como eles estão. Porque se a coisa não está indo bem, velhinho, cara, acorda enquanto é tempo. Valeu? É muito legal falar contigo, apesar dessas advertências não serem tão animadoras, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Se você acha que o que eu falei tem algum sentido, bate um pontinho. Agora mesmo. Fala assim, não, pô, é um saco esse assunto, mas, pô, faz sentido. I love you too. Aqui a Elizabeth falando que she loves me. E eu estou falando para ela, eu amo você também. A Márcia bateu um pontinho, se você quiser bater um pontinho também. Isso vai ser uma coisa legal aqui para o nosso canal. Se você discordar, cara, fala, eu acho que tem mais é que curtir mesmo, como diria o Zeca Pagodinho, o negócio é deixar a vida me levar, eu bebo sim, tem gente que não bebe, está morrendo. Coloca a tua opinião. Essa é a minha. E eu falo com uma pequena autoridade de um jaleco branco da área de saúde mental. Prazer estar aqui contigo. Beijo grande, até terça que vem.